Olá, queridos, graça e paz. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, levando até você e até aos confins da terra uma palavra de salvação, uma palavra de fortalecimento, de fé e esperança. Saudamos a todos com a santa e bendita paz do Senhor. Todos são muito bem-vindos. Vamos ter um encontro em torno da palavra de Deus, abençoado, um encontro alegre, e o Espírito Santo já está no controle de toda a situação para tocar os nossos corações, para falar conosco, para nos edificar. Vocês todos são muito bem-vindos. Estando sintonizado conosco, você compartilha esta mensagem com o seu pessoal da sua rede. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Sempre às quintas-feiras, a Igreja Batista Boas Novas realiza este culto. É o culto da busca da capacidade para vencer. Quando buscamos no Senhor fortalecimento para a nossa fé, edificação da nossa vida espiritual. E também buscamos proclamar as verdades da palavra de Deus. Graça e paz, irmã Andressa Nogueira, irmão Alain, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Foi muito bom vê-la pessoalmente junto com as suas filhas hoje, rapidamente, mas foi bom. Matamos um pouco da saudade. Quem? Pastor Silvio. Muito bem. Também pastor Silvio Barbosa está conosco. Não consigo visualizar aqui na telinha, mas a pastora Alice está me avisando aqui que o grande amigo pastor Silvio Barbosa está sintonizado também conosco. Deus possa estar nos abençoando nesse tempinho que vamos estar reunidos como igreja do Senhor e diante do nosso Deus. Dá um minutinho para a chegada do pessoal por aqui. À medida que você for chegando, vá marcando a sua presença. Né? Se puder nos dar um retorno como chega a imagem e o áudio até você, nos ajuda. Para nós aqui está tudo ok. Muito bom ter esse encontro às quintas-feiras. Lembrando a você das atividades da igreja, culto presencial, encontros presenciais, domingo, 9h30, estudo bíblico, escola bíblica dominical, estamos estudando, estamos sendo ministrados sobre o livro de Atos. Pastor Alain Luz tem nos abençoado cada domingo com uma porção profunda de ensino sobre esse tema. Então você é o nosso convidado. Também é transmitido online pela internet. Depois segue-se o culto. Também domingo pela manhã, às 8h30 da manhã, escolinha online para as crianças que não podem ir ao culto presencial. E também às 9h30, escolinha para presencial para as crianças que já estão indo à igreja. Então, domingo é essa programação. À tarde, 17h30, cultinho infantil online e culto ao Senhor online. Lembrando a você que nesse domingo que vem é o primeiro domingo, então vamos ter a celebração da Ceia do Senhor pela manhã, no culto presencial, e também à noite, ok? No culto online, como já fazemos. Então vá se preparando para termos a participação da ceia, da Santa Ceia do Senhor, ok?
Muito bem, Jaque Ramos, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Irmão Claudeni Batista, boa noite, querido, graça e paz. Deus já está conosco nesse encontro, o Espírito Santo já está na direção desse encontro. Desejamos que o Senhor possa nos falar nesse tempo. Vamos nos preparar então agora para o toque do chofar, como sempre fazemos nos nossos encontros. E depois do toque do chofar, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Lembrando a você, se você desejar nos encaminhar um pedido de oração, você poderá assim fazê-lo. É só nos transmitir e nós vamos então passar para o grupo de intercessores e estar orando pelo pedido que você encaminhar. Também vamos estar orando agora, agradecendo a Deus pela vida do pastor Alain, que ontem completou mais um ano de vida. Vamos agradecer ao Senhor essa bênção. Vamos antes, portanto, ouvir o toque do chofar. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos então. Você puder, onde você estiver, que você também esteja em oração conosco. Oremos. Grande e poderoso Deus, amado Pai, nós adoramos ao Senhor, declaramos, Pai, que o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. Adoramos ao Senhor na grandeza do Teu nome, na Tua santidade. Reconhecemos a Tua majestade, o Teu poder e erguemos um altar de adoração ao Senhor, declarando que o Senhor é nosso Deus. Não queremos outro Deus além do Senhor. O Senhor é o Deus glorioso, majestoso, a quem pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Receba, Pai, a nossa adoração. Receba, Pai, o nosso louvor. Deus de amor, perdoa os nossos pecados, sonda os nossos corações. E, ó Deus, pela Tua graça, em nome de Jesus, perdoa todos os nossos pecados, perdoa os meus pecados pessoais, pecado da minha família. Ó Deus, perdoa, Pai, os pecados da Tua igreja, de cada família, em nome de Jesus. Ó Pai, que venha sobre nós uma porção, menor que seja, diminuta que seja, da Tua santidade. Santifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Venha nos abençoar. Venha abençoar, Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está assistindo
participando deste culto, aqueles que irão assistir este vídeo, que a palavra do Senhor toque os corações, que haja transformação, que haja mudança, que haja salvação, em nome de Jesus. Pai, vem abençoar as famílias da nossa pátria, cada lar, cada casa. Ó Deus, que a salvação do Senhor chegue a cada lar desta nação, que a bênção do Senhor chegue em cada casa. Ó Deus, que haja também o suprimento das necessidades, que o Senhor, Pai, possa intervir sobrenaturalmente, a fim de que as famílias não passem necessidades, que haja, Pai, o necessário para uma vida digna, que o Senhor, Pai, movimente a economia. O Senhor tem o mundo nas tuas mãos e o Brasil está nas mãos do Senhor. Opera obra de milagre em nome de Jesus, que haja saúde nas famílias, que haja cura de toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que este vírus continue, Pai, sendo removido da nossa terra, em nome de Jesus. E que esse seja um tempo de milagre, de cura. Que o Senhor proteja os médicos, paramédicos, toda a estrutura, todos aqueles que trabalham em prol da saúde neste momento. Abençoa, Pai, as autoridades estabelecidas, o presidente da República, o Poder Executivo, em nível federal, estadual e municipal. Abençoa, Pai, o Poder Legislativo em todos os níveis. Abençoa o Poder Judiciário, a começar no Supremo Tribunal, até a menor comarca, em nome de Jesus. Ó Deus, que as autoridades estabelecidas, elas cumpram o papel para o qual foram ali colocadas e que visem sempre a ordem e o bem-estar da comunidade, do povo. Remova da nossa nação todo mal, todo espírito de contenda, de discórdia, que haja paz sobre o Brasil, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a tua igreja no Brasil. Ó Deus, levanta aqueles que estão desanimados, fortaleça, Pai, os enfraquecidos, Pai, em nome de Jesus. Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Arlan Luz, por mais um ano que o Senhor tem concedido a ele, que a boa e poderosa mão do Senhor continue sobre a vida dele, da sua família, que os céus estejam abertos sobre a vida do pastor Arlan, em nome de Jesus, por muitos anos. Pai de amor, fica conosco. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo na igreja agora reunida. Oramos, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Glorifica o Senhor aí onde você estiver. Dê um glória a Deus. Vamos participar. Glorifica o Senhor. Você que está nos assistindo, mais uma vez queremos saudar você. Talvez você esteja, quem sabe, ainda no trabalho ou ainda na condução, mas você é muito bem-vindo. É muito bom ter você conosco. Nós aqui também, hoje eu estou aqui com suporte aqui de dois homens valorosos, meus netos, o Fernando e o Felipe, 4 anos e 6 anos, não é isso? 4 anos e 6 anos, estão aqui dando todo o suporte aqui técnico, por isso que hoje está uma maravilha aqui, né? Estão aqui nos bastidores aqui, é muito bom ter essa gente querida e amada aqui conosco. Muito bem, Deus abençoe Aldilene Silveira, quanto tempo, né, Aldilene? Deus abençoe, que bom vê-la por aqui, é muito bom podermos estarmos juntos.
que a casa de vocês possa estar inundada da alegria do Senhor. O que está desanimado vai começar a ser animado agora pela manifestação do Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? Deus é bom. Hoje vamos continuar então a nossa série de mensagens com base na profecia de Abacuque, cujo tema é a Igreja Atalaia de Deus no mundo. Estamos chegando no finalzinho dessa série, no finalzinho do capítulo 2, fizemos um passeio, uma caminhada ao longo desta profecia, cada texto, cada abordagem, e já vamos, no próximo encontro, se Deus assim permitir, entrar no capítulo 3, que é o fecho, é o desfecho dessa série de palavras. E o texto é de Abacuque, os 3 capítulos, nós estamos no final do capítulo 2. E o propósito dessa série de palavras é que possamos buscar e receber do Espírito Santo de Deus a capacitação, de tal forma que nós estejamos habilitados para passar da aflição para a fé e a esperança, compreendendo que Deus intervém em nossas vidas, segundo a sua boa vontade, para que possamos agir e andar e viver, mesmo em tempos muito turbulentos, dizendo como disse o profeta: o Senhor Deus é a minha força, Ele me faz andar altaneiramente. Amém, queridos? Que Deus possa estar nos abençoando. Foi isso que disse o profeta no final. Eu vou ler no capítulo 3, verso 17 a 19. Diz assim, ele disse assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E olha o que ele diz no finalzinho da sua experiência maravilhosa com o Senhor: o Senhor Deus é a minha força. Amém? Diga aí onde você está. O Senhor Deus é a minha força. Foi isso que disse o profeta Abacuque. E disse mais: ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Que Deus abençoe a leitura de sua santa e bendita palavra que é feita aos nossos corações. O profeta, antes de dizer isso, o profeta estava passando por uma aflição e uma desesperança, porque ele via a maldade, as coisas muito difíceis. Ele questionou o Senhor, fez perguntas ao Senhor, e depois ele foi para a torre de vigia. E na torre de vigia nós falamos sobre o significado que pode ter para nós hoje a torre de vigia. Ele teve experiências grandiosas com Deus e Deus trouxe a resposta para ele. E a resposta que Deus trouxe foi a que nós estamos nos atendo, foi que o justo viverá pela sua fé. Esse é o verso central, né? Ele diz assim no capítulo 2, verso 4: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E estamos então, agora nessa altura da nossa ministração, falando sobre essa fé. Que fé é esta? Que fé é esta? E temos começado na última ministração sobre este assunto a declarar que a fé é uma fé triunfante, é uma fé que nos faz vencer. E que esta fé triunfante que nos faz vencer, ela não pode ser detida. Amém, queridos? Ela não
pode ser detida. É dessa fé que estamos falando, a fé triunfante do Atalaia. Foi uma fé revelada por Deus, foi uma fé ativada por Deus no coração do profeta Abacuque. Nós queremos que esta fé hoje seja ativada no seu coração, na sua vida, uma fé que foi revelada, foi comunicada, foi ativada, e Deus requereu do profeta esta fé, para dizer que diante daquele quadro sinistro, daquela situação difícil, ele disse assim: o justo viverá da sua fé. Eu quero que você tome as palavras no seu coração hoje e que o Espírito Santo te convença mesmo de que esta fé da qual estamos falando é o dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Esta fé, ela não pode ser detida. Que você entenda hoje que o Espírito Santo está falando com você, ativando o seu coração, para que, quem sabe, você saia desse nível de fé natural, fé normal, para esse nível de fé sobrenatural, a fim de que você, minha filha na fé, você, meu filho na fé, possa vencer. É essa a tônica desta palavra. Uma fé que não pode ser retida. É a fé que Deus está trabalhando, então, em nossos corações. E falou o Senhor assim ao profeta, agiu assim o Senhor na vida do profeta, porque havia uma crise espiritual, uma crise total, porque quando há crise espiritual, você pode declarar crise total na vida do povo, na vida da população, na vida de Judá. Mas o que o Senhor fez? Ele falou o profeta que ele ia fazer com o povo, falou o profeta sobre a disciplina, que o povo ia ser submetido ao juízo, mas ele também deu uma mensagem de esperança, de que o justo vai viver, vai passar pelo vale, vai passar pela disciplina, vai passar pela tribulação, mas ele vai viver pela fé. Então nós encerramos nossa palavra mencionando esta fé, o que ela pode fazer, como escreveu o autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 32. Ele fala dessa fé que Deus estava falando lá no passado, Abacuque. Eu vou ler. E diz assim, verso 11, capítulo 32 em diante. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, contando de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram. Eu queria que você prestasse agora atenção o que esses homens e mulheres venceram por esta fé, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, nas batalhas se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Veja, queridos, que fé triunfante é essa? Que fé que ela não pode ser detida. Nada, nenhuma força. O escritor aos Hebreus, ele cita vários exemplos, exemplifica várias situações que são fortes na vida das pessoas. Mas ele está dizendo que os nossos irmãos do passado, eles venceram pela fé, não é? Venceram reinos, quer dizer, os poderes estabelecidos, os governos que caminham contrário à palavra de Deus, as autoridades
que se voltam contra Deus, que se dedicam à prática do mal, venceram reinos, praticaram a justiça, isto é, não foram injustos, andaram em correção, alcançaram promessas, viram as promessas, muitas das promessas, conforme o propósito de Deus sendo concretizadas em suas vidas. Fecharam a boca dos leões, você lembra de Daniel na cova dos leões? Apagaram a força do fogo, você lembra dos 4 jovens, Mesaque, Sadraque e Abednego, na fogueira, você lembra disso? Escaparam do fio da espada. E olha que coisa maravilhosa que a fé fizeram com nossos irmãos do passado e pode fazer conosco hoje, né? Da fraqueza tiraram força. E um dos propósitos desse culto de quinta-feira é fortalecer, é animar, é levantar o caído, é dar uma sacudida naqueles que estão desanimando, naqueles que estão perdendo a esperança. E diz então aqui que por essa fé, de maneira sobrenatural, olha só, tiraram força da fraqueza. Não parece um contrassenso? Como você da fraqueza vai tirar força? Pela ação dessa fé sobrenatural. Diz ainda, na batalha se esforçaram, isto é, na batalha eles não recuaram, eles perseveraram. Quem sabe você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, você que está sentindo fraco, abatido, desanimado, incapacitado, você talvez que está no olho do furacão, você está passando por uma luta muito grande, você está enfrentando uma dificuldade muito cruel, mas o Senhor está dizendo aqui que por esta fé, você pode na batalha se esforçar, isto é, perseverar. Amém, queridos? E quer ver o melhor que diz o texto? Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Preste atenção, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo para você, filha amada do Senhor, filho amado do Senhor, que se você está se vendo cercado em uma batalha espiritual, em uma situação que você se sente perseguido, que você se sente pressionado, que você se sente atacado, diz a palavra de Deus que os nossos irmãos do passado, por esta fé triunfante, esta fé que Deus falou ao profeta Abacuque, o justo verá da fé, por esta fé triunfante que não pode ser detida, diz assim, os nossos irmãos do passado puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Talvez hoje você está precisando pôr em fuga o inimigo, o estranho, o exército estranho que está cercando a sua casa, que está cercando a sua vida, que está cercando a sua mente. E você vai fazer isso como? Pela fé. Amém. Glória a Deus. Por esta fé sobrenatural. Não é coisa de você. É o dom de Deus, é o dom que Deus te dá, o dom da fé. Mas, queridos, amados do Senhor, para funcionar você precisa valer-se dela. Você precisa usar esta fé. Amém? Diz a palavra que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Está falando aqui, referindo-se ao filho da viúva de Serepta, 1 Reis 17, 22 e 23. Está falando aqui do filho da Sunamita, 2 Reis 4, 35 e 36. Amém? É dessa fé que estamos falando, ao ponto de ele dizer aqui que uns foram torturados, mas ainda assim não foram derrotados, ainda assim a salvação não lhe foi roubada, ainda assim a glória de Deus na vida deles foi apagada. Então, amados, é dessa fé que Deus falou ao profeta Abacuque que nós estamos falando.
É desta fé que os apóstolos, já nos tempos do Novo Testamento, falou. O apóstolo Paulo, como eu mencionei na minha última ministração, aos Gálatas, aos Romanos, o escritor aos Hebreus aqui está falando dessa mesma fé. Essa fé que nós precisamos recebê-la e não deixar guardada. Mas nós precisamos guardar esta fé em nosso coração, mas usar essa fé, nos valer dessa fé, viver, existir através dessa fé. Amém? Mas por que o Senhor assim fez e falou ao profeta? Porque a situação era de dificuldade, era de muita dificuldade. A situação amedrontava. Parece que a sociedade estava sem controle. Igual aos nossos tempos, igual aos nossos dias. Foi assim que Abacuque recorreu ao Senhor. Logo no capítulo 1, você vê nos primeiros versos do capítulo 1 de Abacuque, ele recorreu ao Senhor e disse: Senhor, olha a situação que está a sociedade. Olha o que a nação de Judá está fazendo. O Senhor não vai fazer nada? Então o Senhor foi tratando do coração de Abacuque para dizer: meu filho, está difícil, está terrível, mas o justo, aquele que anda em retidão, nos nossos dias nós podemos dizer aqueles que foram declarados justificados pela morte de Cristo no Calvário e procuram andar em retidão, eles vão viver, vão vencer pela fé. É como Deus está dizendo assim: realmente, Abacuque, a situação é muito grave. Amados, os males que estavam presentes na sociedade de então, que afligia Abacuque, são os mesmos que estão presentes em nossos dias. As mesmas coisas, talvez até hoje, coisas piores. E esses males nós precisamos enfrentá-los com esta fé triunfante do Atalaia. Esta fé que não pode ser detida, ela não pode ser contida. Esta fé que Deus lembrou ao profeta, que Deus revelou ao profeta e que Deus ativou, Deus animou ao profeta que vivesse pela fé. Amém? Como estava a sociedade em que vivia Abacuque, já que estamos dizendo que ela estava tão difícil? Como é que estava? Qual era essa sociedade? Está bem detalhada a situação no capítulo 3, no capítulo 1, de Abacuque, logo no começo. Mas havia ali questões que nós precisamos observar para ver bem se isso também não está acontecendo hoje. Estava com a mente, a sociedade estava com a mente entorpecida. Você vai entender logo. É como se ouviam, mas não entendiam. A mente entorpecida. E com essa mente entorpecida, mesmo Judá, conhecendo a santidade, conhecendo os princípios do seu Deus, do Deus verdadeiro, do Deus dos seus antepassados, a nação, o povo, praticava toda sorte de malignidade. Todo tipo de coisa errada. E é de desanimar. Quando você acorda pela manhã e tem acesso às mídias, só vemos, porque agora a gente vê mais, talvez, do que ouve, mas nós vemos e ouvimos coisas que só entristece, só nos desanima, nos amedronta, nos ameaça, que tira a nossa perspectiva de esperança. Mas será que o povo, as pessoas,
não sabem o que é certo, o que não é. Sabem sim, mas é como estava Judá, com a mente entorpecida, e praticavam toda sorte de malignidade. O verso 5 do capítulo diz o seguinte, que o povo, eles eram dados ao vinho, dado ao vinho. E dado ao vinho era uma prática que fala de pessoas que entorpeciam a mente, o corpo, e se embriagavam e saíam para praticar perversidade. Você conhece algum lugar assim? Você conhece? Você conhece assim alguma cidade? É o que está na nossa sociedade. Então, quando diz que o povo era dado ao vinho, é exatamente nesse sentido. É o que alguns dizem, o vinho dos ímpios de Israel, que os ímpios de Israel eram dados ou eram entregues, é o sono, é um sono espiritual do qual fala o profeta Isaías. E olha o que o profeta Isaías falou: pasmai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, e o Senhor derramou sobre vós, ou permitiu que fosse derramado, um espírito profundo de sono. E ele fechou, ou permitiu que se fechassem os vossos olhos, os profetas, e ele vendou, ou permitiu que se vendasse as vossas cabeças, os videntes. Isaías capítulo 29, verso 9 e 10. Então, queridos, o que se está dizendo aqui é que é como se as pessoas estivessem bêbadas, mas não de vinho. Andam titubeando de um lado para o outro, balançando, mas não de bebida forte. E o profeta vai dizer que o Senhor então permitiu que certas coisas acontecessem com ele. Assim estava o povo, assim está grande parte da humanidade. Ouve, mas não entende. Ouve o bem e pratica o mal. Sabe o caminho digno, o caminho reto, mas prefere o caminho torto. Conhecem o que é o bem, mas optam pelo caminho do mal. Fala, queridos, presta atenção. Fala aqui daquele que está fechado à palavra de Deus, ou às palavras da profecia. Eu queria que você atentasse para isso. O que acontece com as pessoas, às vezes até conosco, quando nós ouvimos o que é para o nosso bem e nós não praticamos? É como se os nossos ouvidos estivessem fechados para a palavra que vai nos dar direção. A palavra, aquele princípio que está na palavra de Deus. Aquela direção que o Senhor nos dá. Aquele que é como aquele, repito, como que está fechado a palavra de Deus, as palavras da profecia. Então diz que esse é como que dado ao vinho, ou seja, é desleal, ou seja, é ímpio. Quer dizer, anda titubeando, não anda seguro. O que acontece é o que aconteceu no começo, na maior tragédia da história humana.
quando aquele primeiro casal sabia direitinho do que Deus esperava deles. As palavras de Deus estavam na mente deles. Mas, em um dado momento, a palavra de Deus deixou de ecoar e prevaleceu a palavra do inimigo, a palavra da serpente. Mas Eva disse, não, mas Deus falou assim. E a serpente disse, mas não foi bem assim que falou. Não foi bem assim. E você que já tem um contato com a palavra de Deus, sabe o que aconteceu. Então, amados do Senhor, o que diz o Senhor pela boca do seu profeta? Se hoje ouvirdes a minha voz, isto é, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E o Senhor, então, diz na sua palavra que o povo de Judá estava como aquele pessoa que é dada ao vinho e anda titubeando. Diferente do justo. Atente para isso. O justo que vive pela fé é diferente. Mas aquele que é ímpio, o homem soberbo, diz o verso 5, ele não vai prevalecer, ele não vai permanecer. Deus mostra ao profeta a importância de viver pela fé. Eu creio que você já ouviu palavras outras, muitas vezes eu também já ouvi sobre fé, sobre fé, sobre fé. Mas quem sabe hoje é diferente. Quem sabe hoje você está precisando urgentemente de praticar essa fé sobrenatural, de decidir pela fé. É o que diz a palavra, viver pela fé. Quem sabe hoje o Espírito Santo está tocando no seu coração para você sair desse nível de fé. Diante da situação desafiadora, diante da sua necessidade de avanço, diante da sua necessidade, quem sabe eu estou falando para você, um filho, uma filha de Deus, que está precisando de refrigério para o seu coração. De um peso positivo dentro de você, um dínamo, uma força positiva. Quem sabe eu estou falando para alguém que está aí beirando a depressão, que está beirando a entregar os pontos em nome de Jesus. A palavra de Deus e o Deus dessa palavra diz que o justo vai viver, vai vencer pela fé. E hoje é o dia de você então optar, tomar uma decisão e se agarrar e usufruir desse dom de Deus que é a fé. A fé é um dom de Deus. E o tempo é agora. Sabe por quê, amados? Porque sem esse dom, sem esta fé, sem esse dom, sem essa fé, nós não vamos resistir. Sem esse dom, sem essa fé, haverá padecimento, haverá sofrimento. É essa a mensagem clara, a mensagem transparente, segura do nosso Deus. É esse o apelo. Por isso que logo a seguir, o que o Senhor vai dizer para o profeta? Ele vai declarar 5 ais. 5 ais que foram liberados sobre o povo, para lembrar o povo que ai daquele que não optar pela fé.
E ele vai dizer, ai daqueles que não tomaram essa decisão. Como ele diz a partir do verso 6, ele diz assim, não levantarão, pois, todos esses contra ele um privilégio e um dito zombador, e dirão, ai daqueles que acumulam o que não é seu. Até quando? E daqueles que carregam sobre si mesmo os penhores. Ai daqueles que adquirem para a sua casa lucros criminosos. Veja se isso tem alguma semelhança com a nossa sociedade, com o nosso tempo, com a nossa geração, com esse momento da nossa história. Veja se tem alguma semelhança. Ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daqueles que edificam na cidade com sangue. Ai daqueles que dá de beber ao seu próximo, adicionando a bebida o seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez, isto é, aquele que escarnece, que humilha. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. O que o Senhor está dizendo? Ai daqueles que não tiverem a fé. Em outras palavras, quem não tem a fé, que são os ímpios, eles fazem isso aqui. Mas o Senhor está dizendo, ai daqueles. Esses são os motivos, amados, pelos quais a disciplina, a correção de Deus viria sobre os caldeus e também sobre o povo de Judá, se não se acertasse. Em outras palavras, isso significa ali, esses 5 ais, usurpar o bem dos outros. Veja bem, confiar em bens materiais, tudo que a gente está vendo na nossa sociedade. Edificar e levar vantagem sobre os outros através de iniquidade e derramamento de sangue inocente. Envolver outros no pecado, porque uma das coisas que os povos pagãos faziam era envolver o povo de Deus em pecado. Invadia as nações e levava as nações a pecar. Praticar idolatria. Praticar idolatria. A idolatria é um pecado abominável a Deus. Pôr outras coisas no lugar de Deus. E Deus mostra ao profeta Abacuque a loucura que é a idolatria. Quando ele diz assim, olha, ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Amados, a palavra do Senhor é clara para nós. Eu quero encerrar essa palavra fazendo um apelo a você. Ela é clara para nós, é cristalina. Grave no seu coração. O justo viverá pela sua fé. Ou você acredita nisso? Eu apelo que você hoje abra o seu coração. Mesmo você que já é um cristão, um filho e uma filha de Deus, abra o seu coração para esta fé triunfante. Esta fé dom de Deus, esta fé sobrenatural. Abra o seu coração. E deixa que essa luz do céu, essa palavra entre no seu coração. Deixa a luz do céu entrar. Qual é a luz, pastor? O justo viverá pela sua fé. Não deixe que nenhum ídolo, que nada, ninguém ou outra coisa tome conta do centro do seu coração. Aí você não vai poder viver essa fé. Mas que hoje você receba no seu coração, receba na sua vida essa dádiva de Deus, não como você quer receber, não, mas como Deus quer que você receba. Só preste atenção nessa última lição. Abacuque era um homem de fé. Abacuque era um homem que tinha
relacionamento com Deus. Abacuque, ele procurou a Deus diante daquela situação. Ele tinha uma fé, mas Deus agora quer que essa fé, esse dom de Deus, seja ampliada, tome lugar na vida daquele homem. Para quê? Para que ele fosse capacitado, e todo Judá, para enfrentar os tempos difíceis. Quais são os tempos difíceis? Ir para a Babilônia. Sim, consequência do pecado. Passar pela disciplina, pelo conserto. E voltar para glorificar a Deus. Amém? Deus está falando assim, Abacuque, meu filho, isso tudo vai acontecer. E Abacuque depois vai dizer, a gente vai ver isso depois, aviva, Senhor, a obra de tuas mãos. Abacuque diz assim, Senhor, faz isso mesmo. Olha o Abacuque diferente do Abacuque do comecinho do capítulo. Sobre isso a gente vai falar no nosso próximo encontro. Mas só para você ir pensando, olha só, aquele desanimado, aquele crente reclamão, mas preocupado, bem intencionado. Agora, quando ele viu tudo do Senhor, ele falou, Senhor, aviva a obra de tua mão, leva adiante mesmo. E vai cantar aquele cântico, capítulo 3 é um cântico de louvor, para dizer que o Senhor Deus é a minha força. Ele me faz andar altaneiramente. E vai glorificar a Deus. Ainda que acabe tudo, ele vai estar lá. Mas eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Por que a mudança nesse coração? Porque o entorno estava tudo pior. Judá continuava no pecado, o Babilônia ia vir para levar o povo mesmo. A fé. A luz do céu entrou naquele coração. Com poder maior, grandioso, iluminou aquela alma, aquela mente, aquele espírito. E agora ele vai dizer, mas Senhor, ainda que falte todas as coisas. Deixa eu ler para você aqui o texto. Ele vai dizer o seguinte, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Olha o que diz o profeta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Em outra versão, me fará andar altaneiramente. Completamente diferente daquele homem que chegou para o Senhor e falou assim, Senhor, até quando, Senhor, eu clamarei e tu não escutarás? Eu gritarei a ti violência e não salvarás? Olha só a diferença. Foi a fé, queridos. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Que o Espírito Santo de Deus nos encha nessa noite. E que sejamos imbuídos dessa fé, a fé triunfante. A fé triunfante não pode ser detida. Hebreus deu os exemplos, escritor aos Hebreus. A fim de que possamos, amados, estar fortalecidos para os tempos que estão aí adiante. Com o nosso coração cheio de esperança e cheio de alegria, como disse o profeta, eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te ilumine. Que você hoje receba no seu coração uma porção dobrada dessa fé. A fé é dom de Deus, como está lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Receba essa fé e viva pela fé, porque o resultado é que você será alguém fortalecido. Você ficará disposto, preparado, como dizem aí,
porque der e vier, com o coração alegre, seguro, amparado no Senhor. Você que está me assistindo, que ainda não tomou a decisão, recebendo essa fé do qual estamos falando em seu coração, porque essa fé é dom de Deus. Você pode tomar a decisão para receber essa fé hoje. Como? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Você vai receber o Espírito Santo no seu coração. Vai ter uma nova vida interior. E quando você recebe o Espírito Santo, você recebe essa fé sobrenatural para avançar aqui. Melhor do que isso, para ter vida eterna, vida para sempre, com o Senhor nos céus, na eternidade. Você faça essa decisão hoje. Fazendo essa decisão, procure alguém da sua família que já fez essa decisão, já é um cristão. Se não tiver ninguém na sua família, procure um amigo e diga da sua decisão. E diga a ele, eu preciso que você agora me ajude. E se você desejar, nos procure. A Igreja Batista Boas Novas. Nós vamos receber você e vamos te orientar nesses primeiros passos, vivendo essa fé da qual temos falado. Amém, queridos? Vamos falar com Deus. Poderoso Deus. Oh, Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine. E que possamos ser cheios desta fé sobrenatural. Ativa essa fé no nosso interior. Em nome de Jesus. Para que possamos, Pai, continuar como igreja do Senhor, andando altaneiramente, declarando as grandezas do Senhor, confiando nas providências, nas provisões do Senhor, sendo fortalecidos, destemidos, alegres, como ficou o profeta Abacuque. Em nome de Jesus. Pai de amor, tome em seus braços essas pessoas que tomaram a decisão nessa noite de receber Jesus em seus corações. Que o Senhor mesmo as oriente, a fim de que elas possam prosseguir na caminhada com Jesus. Ó Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por esta fé, por este dom maravilhoso. Abençoa todos que assistiram, que estão conosco agora, neste culto, neste encontro. Aqueles que irão assistir, que a Tua palavra, não as minhas, a Tua palavra, toque os corações, as vidas, a fim de que hajam transformação, a fim de que elas sejam abençoadas. Dá-nos, Pai, um restante de noite muito abençoado. Dá-nos, Pai, um restante de semana muito abençoados. Cheio da alegria do Senhor. Cheios desta fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, né? Ele é tremendo. Que a santa paz do Senhor estejam com vocês. Paulo Paradela e a irmã Elizabeth. Irmã Elizabeth, não esqueci do seu pedido, ok? Pode ficar tranquila. Márcia Cristina, Deus abençoe, né? Que eu não visualizei aqui antes. Talvez outras pessoas que não consigo ver, mas todos, ó, um abraço meu e da Lígia, um abraço amoroso, em nome de Jesus. Que tenham dias muito abençoados e até o próximo encontro, se Deus assim
nos permitir. Fiquem todos na bendita e na santa paz do Senhor.